Ok, então a partir desse momento a aula está sendo gravada. Então, nas aulas anteriores, nós estudamos um pouco sobre limites, né? A gente começou estudando uma introdução aos limites, depois estudamos um pouco sobre indeterminações, e depois a gente estudou sobre limites no infinito. Então, agora essa aula aqui, digamos, seria uma sequência mais direta da parte de indeterminação. A gente vai falar da derivada, e toda derivada é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, vamos começar com algumas definições, né? A derivada de uma função f, calculada em um ponto x1, vai ser denotada por f com uma linhazinha aqui, né, que a gente chama de f' ou de derivada, tanto faz. Então, a f' de x1, nesse caso. Ela é definida pelo seguinte limite. Então, a f' de x1 é o limite quando Δx vai para zero. Aqui Δx a gente pode entender como uma variável, como se fosse um t ou alguma coisa assim. O Δx ele é usado para representar a variação do x, né? Então, eu estou pensando numa variação muito pequena em x, e a gente denota isso por Δx. E aqui, então, eu vou calcular f daí dentro do parênteses, x1 mais Δx, aqui o f de x1 e aqui o Δx, né? Então, o que está acontecendo? Eu tenho um f de x1 e estou somando um pouquinho no x1, então estou variando um pouquinho o valor da função, e estou subtraindo o valor original. Então, eu quero ver quanto que vai variar o valor da função se eu aumentar um pouquinho no argumento e vou dividir por esse mesmo valor que eu somei no argumento. Então, estou vendo, de fato, a variação percentual da função seria algo nesse tipo. Quanto que ela varia percentualmente? É algo que a gente pode entender nesse tipo. A gente pode definir o limite dessa forma ou também dessa forma aqui. Então, em vez de eu criar uma nova variável, né, essa Δx aqui. Então, eu vou ter dois pontos, um x1 e um x2. O x1 é o ponto que eu quero calcular. O x2 é um ponto genérico, né? Então, em vez de ter um Δx, eu vou ter um x2. E eu vou estar pensando, então, que o ponto x2 está se aproximando de x1. Então, eu vou fazer f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Na prática, essas duas coisas que são a mesma, né? Tanto num caso quanto no outro, eu estou querendo ver como que vai variar minha função se eu mudar um pouquinho o valor inicial. Então, meu valor inicial x1, aqui eu variei ele um pouquinho para o x2, porque o x2 é um número que vai estar muito perto de x1, né? Porque ele está tendendo a x1. Eu estou vendo o que acontece. Ou de outra maneira entender, então aqui eu vou somar uma certa quantidade muito pequena no x1, né? Em geral, a gente vai poder decorar que Δx é x2 menos x1. Δx é a variação de x, né? Então, Δx é x2 menos x1. Vai ver que se tu trocar Δx por x2 menos x1, esse limite vira o outro, né? Um vira o outro. Ok, ali eu estava me referindo, então, a calcular a derivada no ponto x1, mas se eu considerar que eu vou calcular a derivada em todos os pontos do domínio, então posso pensar na função derivada. A função derivada é simplesmente, então, calcular dessa forma, onde eu tomo um x genérico e não um x1, que era um ponto fixo inicialmente. Ok? Então, aqui ele vai falar de algumas notações para derivada. Como, em geral, represento y igual a f de x, então a f' de x pode ser representada por y', né? Forma mais natural de se pensar. Aqui tem algumas outras derivadas. Aqui eu posso usar esse dx aqui para dizer que é a derivada em x, ou ainda posso usar dy dx. Essas outras notações aqui a gente... essa aqui do d maiúsculo a gente não vai usar, né? Essa aqui do d minúsculo a gente vai usar mais ou menos ela quando a gente for estudar integrais, né? A gente vai usar o dx, mas não essa daqui. Elas vão ser... Essa daqui do d grande vai ser bem útil no cálculo 2, quando... Apesar que vocês não têm cálculo 2, né? Então vocês nunca vão estudar isso aqui, né? Se vocês fossem estudar um pouco mais de matemática, as notações seriam úteis, né? Mas como a gente vai ficar por aqui mesmo, a gente vai se ater a y' igual a f' de x, que é o que a gente vai usar. E em algum momento vai aparecer um d de x, quando a gente estiver estudando integrais, mas não... É essa razão aqui, essa divisão, a gente não vai usar. Então, aqui alguns exemplos, né? Vamos começar com
a coisa mais simples, né, que é um polinômio de segundo grau, 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Quero calcular a derivada no ponto 2. Então, aqui o livro optou por usar a notação com ΔX. Tudo bem? Então, eu vou calcular o f de 2 mais ΔX menos f de 2 dividido por ΔX, né? Então, vou fazer as contas. Então, quem que é o f de 2 mais ΔX? Onde tem x, eu vou trocar por 2 mais ΔX nessa fórmula aqui. Então, vai ficar 5 vezes o 2 mais ΔX ao quadrado, menos 6 vezes o 2 mais ΔX, e menos 1. E menos o f calculado em 2, então, nesse caso aqui, onde tem x, eu ponho 2. Ok? Devo fazer as contas e as simplificações necessárias, né? Talvez o mais complicado aqui seja abrir esse quadrado, né? Tem que se lembrar que tem que usar a fórmula do quadrado perfeito, né? Que isso aqui é diferente de 2 ao quadrado mais ΔX ao quadrado, né? Não é só isso, tem mais um outro termo no meio. Então, nas provas teve alguns problemas, né? De abrir um quadrado de soma, teve gente que errou isso, então é bom prestar atenção, né? Como é que é o quadrado da soma? Se eu tenho a mais b tudo ao quadrado, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Nesse caso que seria 2 ao quadrado, né? Que é esse aqui, mais 2 vezes o 2 vezes o ΔX mais o ΔX ao quadrado, né? Já colocou aqui, já distribuiu 5, já começou a simplificar as coisas. Então, eu vou chegar nessa expressão aqui, né? 26 ΔX mais 5 ΔX ao quadrado. Coloco o ΔX em evidência, cancela em cima e embaixo. Vai sobrar isso aqui, 26 mais 5 ΔX. Como o ΔX vai para zero, isso aqui vai para zero, vai sobrar só o 26. Então, a derivada dessa função no ponto 2 é 26, ok? Em geral, a gente não vai fazer muito isso, né? A gente não vai calcular a função derivada, a derivada em um ponto, a gente vai calcular mais a função derivada. Então, aqui, como é que aqui então calcula a função derivada? Então, eu tenho uma função e quero calcular o f' dessa função, ok? Então, agora, em vez de ter um 2 aqui, que eu tinha antes, eu tenho um x. Ok? Então, eu vou calcular a função aqui em x mais ΔX, lembrando que a regra da função é x menos 2, então, aqui vai ser x mais ΔX menos 2, e o x menos 3 vai virar x mais ΔX, né? Estou trocando x por x mais ΔX mais 3. Aqui desse outro lado é só a regra da função, aqui o ΔX. Aqui eu vou fazer um MMC, né? Vou colocar tudo na mesma base e vou fazer as multiplicações cruzadas necessárias. Daí aqui eu vou distribuir os produtos, né? E fazer as simplificações necessárias. Vocês vão ver que vai simplificar quase tudo. Sobrou só um 5 ΔX em cima. Embaixo eu não fiz nada, né? Eu deixei como estava. Eu vou conseguir cancelar esse ΔX com esse ΔX, vai sobrar esse 5 aqui. Agora, se ΔX for para zero, o único ΔX que eu tenho está aqui, então isso aqui vai para zero. Então vai sobrar x mais 3, que virou x mais 3 ao quadrado. Então, a função derivada, né, na minha função original é 5 sobre x mais 3 ao quadrado. Ok? Então, isso aqui, digamos, seria a maneira mais braçal de fazer essas contas, né, usando a definição do limite e fazendo as contas. Mas, enfim, isso aqui é só um exemplo para ilustrar como é que se faria isso, né, se a gente quisesse dar isso, mas a gente vai, digamos, ter umas fórmulas, umas técnicas um pouco mais diretas para não ter que fazer tantas contas assim para chegar numa derivada. A gente vai usar uma tabela de derivadas para poder fazer isso. Mas antes de falar da tabela, então, vamos olhar algumas características sobre derivadas, né? Então, a relação entre continuidade e derivadas. Então, eu não falei muito para vocês, eu não falei nada para vocês sobre uma função ser contínua, mas eu vou tratar de forma um pouco mais intuitiva. Uma função é contínua quando o gráfico dela é uma linha que não tem buracos ou saltos, assim, como se fosse uma coisa que tu pudesse pegar uma caneta e desenhar sem ter que tirar a caneta do papel. Então, f de x é contínuo em x1, não implica a existência da derivada, porém a recíproca é verdadeira. Então, se uma função tem derivada, quer dizer que tu consegue desenhar o gráfico dela sem ter que tirar o gráfico, sem ter que tirar a caneta do papel. Não vai estudar isso com muitos detalhes, né? Aqui, esses gráficos aqui são interessantes porque
Então, como eu estava dizendo para vocês, né, isso aqui é uma coisa que eu posso desenhar sem ter que tirar o gráfico do papel, porque não tem não tem nenhum buraco, assim, não tem nenhuma interrupção no gráfico. Mas isso aqui é o gráfico de uma função que não é derivada, não é derivável. Para ela ser derivável, ela tem que ter essa propriedade, né, de não ter nenhum salto, não ter nenhum buraco no gráfico, e ela não pode ter nenhum bico, né? Aqui eu tenho, digamos, um bico no meu gráfico. Aqui eu tenho um bico, né? Sempre quando eu tenho um bico assim, a função não vai ser derivável. Então, mas isso daí é só para ter um pouco de ideia de como é que é graficamente uma função ser derivável. Mas agora que é a parte importante, que são as regras da derivada. Como eu tinha falado para vocês, né? A gente não vai calcular a derivada usando aquele limite todo. A gente vai fazer isso usando as regras de derivação. Então, tem algumas regras. Então, primeiro, se a minha função é constante, a derivada dela é zero. Se eu estiver entendendo a derivada como a variação da função, né, uma função constante não varia nada. Então, a variação dela, logicamente, tem que ser zero. Depois aqui, a primeira regra, que é mais uma fórmula mesmo, né? Se eu tenho que a função é da forma x elevado na n, a derivada dela, então, é n vezes x na n menos 1. Então, essa é que é a fórmula básica para calcular a derivada de qualquer polinômio. E aqui está, se alguém tiver interesse em olhar, né, que está a conta usando os limites, né, para mostrar que a fórmula é verdadeira, mas eu não vou chegar nesse nível de detalhe com vocês. Quem tiver curiosidade. Aqui alguns exemplos, né, se eu tenho x elevado na 5, como é que vai ficar a derivada, né? Essa potência passa para frente multiplicando e aqui diminui 1. Então, a derivada x na 5 é 5x ao quadrado. Se eu tenho só x, eu posso pensar que x é x elevado a 1. Então, eu ia passar 1 para frente multiplicando e aqui ia ficar 1 menos 1, 0. Então, ia ficar 1 vezes x na 0. Mas qualquer número na 0 é 1. Logo, a derivada de x é 1. Aqui de x na 10, mesma coisa. O 10 passa para frente multiplicando e perde uma potência. Agora, então, aqui, se eu tenho o produto de um número por uma função, né? A derivada é simplesmente o produto desse mesmo número pela derivada da função, né? Então, a gente diz que a gente pode tirar a constante para fora da derivada, né? Então, quando eu vou derivar isso aqui, eu simplesmente derivo a função e a constante permanece fixa. Uma regra que vai ser bem importante. E outras derivadas que a gente vai usar direto, né? Derivada da soma, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se a minha função, se eu quero derivar a função f mais g, eu simplesmente derivo a função f, a função g e somo tudo. Então, aqui um exemplo, né, usando as duas regras que a gente viu, né, que é um polinômio. Então, aqui eu tenho 3 vezes x ao quadrado. Então, quando eu for derivar, eu vou separar na soma. Eu vou derivar o 3x na quarta, o 8x e o 5, ok? Agora, quando eu for derivar o 8x na quarta, eu vou usar a regra do produto pela constante, né? A constante passa para fora multiplicando, e eu derivo só o x na quarta, né? Que é 4 vezes x ao cubo. Aqui, mesma coisa. Tiro o 8 para fora e derivo só o x, derivado de x é 1, e aqui o 5 é constante, derivada da constante é 0, né? Fazendo as contas, então a derivada deste polinômio aqui é 12x ao cubo mais 8. Aqui tem um outro exemplo, né? Esse aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada, né? Para vocês tentarem entender melhor o que está acontecendo. Agora aqui, então, uma forma que já é um pouquinho mais complexa, né? Que é a derivada do produto, né? Se a minha função h é da forma f vezes g, a derivada da função h não é simplesmente f' vezes g', né? É direto assim. É um pouco mais complicado que isso. A derivada, né, o h', vai ser f vezes a derivada de g, mais a derivada de f vezes g. Ou seja, então primeiro eu mantenho f e derivo g, depois eu somo com a derivada de f e mantenho g. Então, eu vou derivar cada vez uma função e manter a outra. Aqui um exemplo, né? Se eu tenho este produto aqui de dois polinômios, quero fazer a derivada.
Claro que uma coisa que eu poderia fazer é distribuir todos esses produtos e fazer uma derivada que nem a gente fez antes, mas a ideia aqui é usar a fórmula, né? Então o que eu vou fazer? Vou manter essa primeira parte aqui, 2x ao cubo menos 1, e vou derivar a segunda. Então o x na quarta vira 4x ao cubo, e o x ao quadrado vira 2x. Mas, agora então mantenho a segunda parte e derivo a primeira, o 2x ao cubo vira 6x ao quadrado, e o menos 1 vai dar zero, né? Então some. Então vou ter essa expressão aqui. Aqui eu tenho mais um outro exemplo, né? Esse aqui eu vou deixar para vocês olharem, mas é a mesma ideia de antes, só que eu tenho um meio na frente. Mas um meio é produto por constante, né? Então, este um meio vai permanecer do lado de fora, enquanto eu derivo esse produto aqui usando a regra do produto. Agora aqui, a outra fórmula que eu tenho é a fórmula por quociente, né? Ela é um pouco mais complexa que a fórmula do produto. Então, se eu tenho a divisão entre uma função f e a função g, aqui a parte de cima ela é bem parecida, né? Mantenho a f deriva g menos mantenho aqui, mantenho g deriva a f menos mantenho a f deriva g divididos pela g ao quadrado, ok? Então a parte de cima é parecida com com o do produto, só que aqui em vez de ser mais é menos, né? E ainda eu tenho esse g ao quadrado embaixo. Aqui um exemplo, né? Eu tenho essa divisão, só quero calcular a derivada, então o que eu vou fazer? Então, primeiro aqui, estou mantendo a função g e multiplicando pela derivada da f, menos. Agora eu mantenho a f, derivo pela derivada, multiplico pela derivada da g e divido tudo pela g ao quadrado. Aqui só tem que prestar atenção na ordem, né? Aqui então, primeiro é g vezes f' menos f vezes g', né? Se mudar a ordem, vai acabar mudando o resultado. E daí aqui só simplificou as contas e está aqui o resultado. Aqui é basicamente uma aplicação, né? A derivada de 1 sobre x. Então, mantenho o x e multiplico pela derivada de 1, menos mantenho 1, multiplico pela derivada de x, tudo dividido por x ao quadrado, então vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Então, uma maneira é usando a regra da derivada. Outra coisa que a gente podia fazer para chegar nesse resultado aqui é anotar que 1 sobre x é igual a x na menos 1, né? Então, eu podia derivar isso passando menos 1 para frente e multiplicando. Ia ficar menos 1 vezes x na. Daí que eu ia subtrair 1. Ia ficar menos 1, que é menos 2. Então, ia ficar menos x na menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Que é aqui ele vai dar a fórmula geral, né? Se eu tenho x na menos n, a derivada é menos n vezes x na menos n menos 1, né? E aqui tem uma série de exercícios para vocês fazerem. Isso daqui é direto, né? Só separar as somas aqui e as constantes. Esse aqui tem que usar a regra do produto. Esse aqui está meio disfarçado, mas esse aqui vocês vão ter que usar a regra do quociente. Por quê? Porque esse na menos 1 é a mesma coisa que está dividindo, né? Esse daqui tem que prestar atenção. Esse aqui vai ter que usar duas vezes a regra do quociente, né? Primeiro vai ter que usar aqui, e depois com esse resultado vai ter que usar aqui. Aqui uma regra do quociente. Aqui também regra do quociente. E esse daqui vai ter que usar aqui a regra da soma para separar. E nessa parte aqui vai usar aquela última fórmula que a gente já viu. Ok, então agora mais uma fórmula para a gente decorar, que é a derivada da função composta, ou regra da cadeia. Então, se eu tenho uma função, duas funções, né? Eu tenho uma função f e uma função g, ok? E eu quero, então, compor a f com a g. Quero calcular, então, a g da f de x. Como é que vai ser a derivada da g da f de x? Vai ser a derivada da g calculada em f vezes a derivada da f. Ok? Então, aqui, essa daqui é a fórmula, a maneira que eu gosto de decorar a fórmula. Então, y', né, vai ser a derivada de g calculada em f, que no caso aqui está u, vezes a derivada de f.
Vou dar um exemplo, então. Aqui eu tenho essa função y, né, que é x² mais 5x mais 7, tudo elevado na sétima potência. Então, de alguma maneira, eu vou ter que enxergar duas funções aqui. Uma função eu vou olhar que vai ser uma variável elevada na potência 7, né? Então, no caso aqui, eu vou ter um u na 7, porque eu tenho esse expoente 7. E a minha outra função da parte de dentro. Então, eu tenho aqui uma função u, que é tudo isso aqui que está dentro, e eu tenho outra função que é o u na 7. Então, se eu fosse derivar, primeiro vou calcular a derivada de u na 7, que é 7u na 6, vezes da derivada dessa parte aqui, né? X² mais 5x mais 2, então x² vira 2x, o 5x vira 5, o 2 some, então vai dar isso aqui, 7u na 6 vezes 2x mais 5, só que agora eu volto para a variável inicial, né? O u é toda essa expressão aqui, então eu vou trocar, onde tem u, eu ponho a expressão original. Agora, então, aqui mais um exemplo. Aqui eu tenho essa expressão aqui elevado na 5. Então, a minha função por fora, né, minha função g vai ser u na 5, e a minha função de dentro vai ser essa divisão aqui. Ok? Então, eu vou começar derivando o u na 5, que vai ser 5 na u na 4, beleza? Vezes a derivada disso aqui, que isso aqui é uma divisão, né? Então, vou usar a regra da divisão. Ok? E agora, aqui o u na 4, eu vou trocar de volta por essa expressão que está aqui dentro. Então, aqui eu vou ter 5u na 4 vezes essa expressão aqui. E aqui é só simplificar as coisas e eu chego no resultado final. Agora aqui, então, mais um exemplo, né? Nesse exemplo aqui eu tenho um produto, então vou ter que usar a regra do produto. E quando eu for calcular a F' e a G' do meu produto, eu vou ter que usar regras da cadeia, né? Porque a F' tem uma potência aqui e a G' também. Então, esse aqui eu vou deixar para vocês estudarem, né? Para ver se vocês entenderam como é que isso funciona. Aqui, basicamente, ele está generalizando, que ele já falou, né? Se eu tenho uma função u elevado numa potência, né? A derivada vai ser n vezes essa função g, né? Elevado a n menos 1, vezes a derivada de g. Mas isso aqui é só uma aplicação da regra da cadeia, nem vale a pena tentar decorar esse tipo de coisa. Tem que se focar na regra da cadeia. Então, aqui mais um exemplo. Tem a função 5 vezes a raiz de x² mais 3. Então, quando eu for derivar isso daqui, o 5 é constante, né? Fica aqui do lado de fora, não vou mudar nada. Eu tenho que lembrar que a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1/2. E devo ter uma potência, né? A minha função de fora, né? Minha função g vai ser u elevado na 1/2. Então, vou derivar aqui o u na 1/2 e vou multiplicar pela derivada dessa parte de dentro aqui. Então, derivada de x² é 2x. E o 3, a derivada desse é zero, então vai sumir. Né? Então, daqui simplificando, né, esse 2 com esse 2, junta aqui o 5 com o x, vai dar 5x. Este menos 1/2 aqui passa para baixo como raiz. Aqui mais um exemplo. Então, tem a função t ao quadrado dividido pela raiz cúbica de t ao cubo mais 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar isso aqui. O raiz cúbica vai virar t na menos 1/3, né? Passei para cima. E agora que eu tenho um produto, então vai ser a derivada do produto aqui, né? Mantenho a primeira, deriva a segunda, daí mantenho a segunda, deriva a primeira, na soma. E daí aqui, normal, né? Como é que eu derivo o menos 1/3? Passo o menos 1/3 multiplicando, aqui menos 1/3 menos 1, ok? E daí eu multiplico pela derivada aqui da parte de dentro, de t ao cubo mais 1, que é 3t ao quadrado. Agora, eu mantenho essa parte aqui e multiplico pela derivada de t ao quadrado, que é 2t. Depois eu só junto tudo. Daí aqui tem uma tabelinha, né, para vocês consultarem quando precisarem de algumas derivadas, né? Então, aqui derivada da constante, derivada do produto, pela constante, derivada do produto de duas funções, derivada da potência,
que é derivada de x, derivada da soma, derivada do quociente. Tudo aqui para vocês consultarem quando precisarem. E aqui tem mais alguns exemplos, mas são parecidos com o que a gente já viu, né? Então eu vou deixar esses aqui para vocês darem uma olhada depois. Então agora que a derivada a gente viu então algumas regras, então agora vai ter mais duas regras que a gente vai ver, que é a derivada da exponencial e a derivada do logaritmo. Então se y é da forma a na x, a derivada de y é a na x vezes o logaritmo de a. Em particular, se o y é e na x, a derivada de y, então vai ser e na x vezes o logaritmo de e, mas o logaritmo de e é 1. Então, em particular, para o e na x, a derivada do e na x é e na x mesmo. Agora, se eu tenho um logaritmo de base a qualquer, né? Então, a derivada do logaritmo vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo na base de e calculado na base a, né? E em particular para o ln, né? O ln é o logaritmo natural, que é o logaritmo na base e. O e, não sei se você sabe, né? Um número ele é parecido com o π, ele é 2,7182 e uns quebradinhos, né? Um número irracional. Ele basicamente ele só surge aqui no caso dos logaritmos. Ele é digamos, ele aparece no estudo dos logaritmos. Então, é comum o logaritmo na base e, né? Se esse a equivale a esse número e, a gente representa ele só por ln, ok? E por definição, a ln de e é 1, né? Então, a derivada do ln de x, que é o logaritmo natural de x, é 1 sobre x. Mas eu tenho logaritmos em alguma outra base, então vai ser 1 sobre x, multiplicado pelo logaritmo desse número e na base a. Agora, essa outra aqui a gente não vai usar, então eu vou pular essa parte aqui, né? Vou comentar com vocês. Aqui mais uma tabelinha, né? Então aqui, derivada da exponencial em bases qualquer, a derivada da exponencial na base e, derivada do logaritmo na base qualquer, derivada do logaritmo na base e, e essa outra aqui que é a potencial exponencial que eu nem vou comentar com vocês. Que a gente não vai ver. Os exemplos aqui. Aqui, primeiro exemplo, né? 3 elevado a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, isso daqui eu teria que olhar isso aqui como uma regra da cadeia, né? Eu tenho um 3 na U, onde o U é isso aqui. Então, 3 na U, vou olhar aqui como é que é a derivada, aqui é a derivada de base qualquer, então é A na U ln de A. Então aqui, 3 na U, né? ln de 3 vezes a derivada do U, né? Regra da cadeia. Aqui só depois troca o U pela expressão dele e está feito. Então, mesma coisa, né? Tem 1 meio na raiz de x, então vou dizer que o U é raiz de x. Uso a fórmula da regra da cadeia junto com a derivada da exponencial. Ok? Eu vou ter que calcular o U', né? Então, vou ter que calcular a derivada da raiz. Aqui. Então, aqui, e elevado na x mais 1 por x menos 1. Então, de novo, vou pensar isso aqui como um e na U, onde o U é esse quociente aqui. Eu vou usar a derivada do quociente. Ok? Daí é só simplificar. Aqui, e na x ln de x. Então, o U vai ser x ln de x, né? Então, aqui eu vou ter uma regra da cadeia. Aqui eu vou ter a regra da derivada da exponencial. E aqui eu vou ter uma regra do produto. Tem que prestar atenção que eu vou ter... As regras vão começar a se misturar, né? Então, tem que saber todas elas. Então, aqui eu fiz. Então, derivada da... Aqui, regra da cadeia. Então, vai ser e na U, né?
Então, onde eu troco o U por x na x, eu vou ter que derivar aqui esse produto. É só usar a regra daí aqui, nesse produto, né, ainda vou ter que me lembrar como é que é a derivada do logaritmo, que a gente viu agora. Derivada do ln de x é só 1 sobre x. Aqui é mais um derivado do logaritmo na base 2. Então, a função por fora, né, que é a regra da cadeia de novo, por fora vai ser o logaritmo, por dentro vai ser esse polinômio. Então, daí como é que é a regra da derivada do logaritmo mesmo, né? É 1 sobre do log de 2, vai ser 1 sobre u, vezes o logaritmo de 2 de e na base 2, e ainda vezes o linha da regra da cadeia. Daí é só simplificar tudo. E aqui mais alguns exemplos, mas todos é essa ideia, né? É misturar a derivada da exponencial do logaritmo que a gente já conseguiu ver agora com a derivada da regra da cadeia. Aqui funções trigonométricas, que a gente não vai estudar. Aqui uma tabela, então, com esse monte de regra que a gente viu, porque tem da constante, da potência, da exponencial, do logaritmo, aqui da soma, do quociente, é tudo aqui. E aqui tem outros que a gente acabou não vendo, né, que é das trigonométricas. Eu não preciso se preocupar com essa parte. E aqui tem o exercício para vocês, né? Então, esse daqui é uma aplicação direta da regra da cadeia. Aqui é regra da cadeia com regra do produto. Aqui é basicamente só regra da cadeia, né? Aqui vocês vão ter que prestar atenção que raiz cúbica, esse quadrado vai ser a mesma coisa que elevar na 2/3. Aqui vai ser uma regra da cadeia com regra do produto. Aqui é regra da cadeia com exponencial. Aqui tem regra da cadeia, exponencial e produto junto. Aqui é regra da cadeia com logaritmo. Aqui na regra da cadeia com quociente. Aqui é só a regra do quociente direto. Ah, não, tem uma regra da cadeia também por causa dessa raiz aqui, né? Aqui na regra da cadeia com logaritmo, regra da cadeia com logaritmo, regra da cadeia com exponencial. Era isso. Para essas primeiras coisas. Aqui eu já marquei a. Não estava lá em cima já marcada a atividade a verificador de presença, né? Foi da primeira parte. Agora a última parte da aula de hoje, que é de derivadas sucessivas. Então, derivar uma mesma função 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui ele primeiro está falando da derivada segunda, que é a derivada da derivada, né? A gente representa por f com duas linhas, né? Se lê f duas linhas, ou segunda derivada, ou derivada segunda, tudo a mesma coisa. Aqui eu tenho minha função original, derivo uma vez, derivo duas vezes, ok? Coisa mais natural que tem. Aqui também tem minha função original, derivei, que tem minha função original aqui, derivei uma vez, derivei a segunda vez, ok? Nada de especial. Claro, então essa é a segunda derivada. Como eu posso derivar duas vezes, posso pensar, então, posso derivar 3, 4, 5, 6, e é isso, né? Então, a derivada da segunda derivada é a terceira derivada, ou f três linhas, né? E assim por diante, até a enésima derivada, que é o f, daí... geralmente a gente coloca a linha até 3, né? A partir do 4, a gente não põe mais linha, porque senão ia ficar muita linha, às vezes fica difícil de contar quantas linhas a pessoa está colocando. Então, a partir do 4, a gente coloca um n com um parênteses, né? Então, a quarta derivada seria f4 entre parênteses, para não confundir com a potência 4, e assim por diante. Então, geralmente a gente vai até o f três linhas e depois vai quarta derivada, quinta derivada, sexta derivada, e daí para de chamar de linhas. Aqui um exemplo, né? O f, função original, daí o f', f duas linhas, f três linhas. Daqui o F4 ele usou em romano, eu não gosto muito dessa notação, né? Eu usaria um 4 normal, e ele esqueceu de colocar o parênteses, né? Daqui o F5, né? Isso ele está usando em romano, eu colocaria um 5 entre parênteses. Daqui a sexta derivada deu zero.
E a partir da sexta derivada, sétima, oitava, nona, né? Como aqui já é constante, todas as demais derivadas seriam zeros, né? Então, um exemplo. Então, aqui o próximo exemplo, né? O f é x sobre 2 de primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada. Aqui, se prestar atenção, existe uma regra, né? A cada vez que eu derivo, a única coisa que está acontecendo é que eu estou multiplicando por 1/2, né? Então, ele consegue uma fórmula para a enésima derivada, que é 1 sobre 2 na n. Agora, aqui a parte trigonométrica, não vamos dar atenção para isso. E aqui mais alguns exercícios, né? Então, aqui, para calcular derivados sucessivos até a ordem indicada, né? Então, aqui eu tenho um polinômio para calcular até a quinta derivada. Aqui eu tenho essa raiz, vai ter que usar a regra da cadeia para derivar duas vezes. Aqui eu tenho um quociente, né? Tem que usar a regra do quociente. Aqui eu tenho um quociente com exponencial. Aqui, então, eu posso usar ou a regra da divisão, né? Ou eu posso notar que isso aqui é a mesma coisa, que e elevado a menos x, e usar a regra da cadeia. Aí fica a escolha de vocês. E o último aqui com um logaritmozinho, né? Ln de 2x, uso a regra da cadeia. E fim da aula 14, né? Então, hoje a aula foi um pouquinho mais longa do que o tradicional, né? Geralmente termina até umas 7h30, agora já é 7h40, mas tudo dentro do previsto também, né? O nosso horário agendado é até às 8. Então a gente ainda tem até tempo para perguntas, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Se ninguém tiver nenhuma coisa para perguntar, estão dispensados. Vou interromper aqui a gravação.